E eu publiquei agora há pouco, inclusive, antes de entrar no estúdio, um texto no portal oantagonista.com.br, destacando ali um elemento da pesquisa. A gente vai destacar vários, mas eu vou fazer aqui quase que como um editorial. Além de confirmar a queda de popularidade do presidente Lula, 44% de avaliação negativa do governo, 55,3% de desaprovação do desempenho pessoal e 64,8% de não merece ser reeleito, a pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta terça-feira, 25 de fevereiro, confirma também que o Brasil tem mais isentões que lulistas ou bolsonaristas. Um tema comentado semanas antes do resultado na minha participação no podcast Rivotalks. Aliás, o link está lá na matéria no portal. Os brasileiros que preferem votar em algum candidato que não seja ligado a Lula ou Bolsonaro são 35,1%. Enquanto 30,7% preferem Jair Bolsonaro ou candidato apoiado por ele, e 29,4% preferem Lula ou candidato apoiado por ele, de acordo com o levantamento. Apenas 4,8% não responderam ou não souberam responder. No domingo 23, portanto 2 dias antes desse resultado, um seguidor havia me questionado sobre o tema no Instagram. Ele perguntou, aspas, o que acha de quem chama aqueles que não apoiam nem Lula e nem Bolsonaro de isentões? Fecho aspas. Respondi em story, na rede social e também no X. Dar um valor negativo à independência é prática de propagandistas e bajuladores de populistas que se alimentam do nós contra eles. Para um lado poder se limpar na sujeira do outro, ambos precisam que só existam esses dois lados no horizonte mental da população. Porque é mais fácil rebater verdades inconvenientes sobre o próprio lado quando elas são ventiladas apenas pelo lado contrário. Quando as verdades inconvenientes são reveladas, disseminadas e legitimadas por vozes independentes, o desgaste é muito maior. Esse desgaste ainda abre espaço para o surgimento de novas lideranças, justamente o que populistas, sobretudo quando temem ser presos, fazem de tudo para evitar. Daí que os isentões sejam mais atacados que os próprios militantes do lado contrário. Essa foi a minha resposta. E nela, eu me referi primordialmente aos isentões atuantes no debate público, inclusive nas redes sociais, sejam jornalistas, sejam outros cidadãos, ao menos dispostos a reconhecer e apontar fatos negativos sobre Lula e Bolsonaro, mesmo sendo alvejados pelas militâncias virtuais de ambos, que só admitem a subserviência total. Mas essa, de certo, é uma fatia mínima dos 35,1% identificados pela pesquisa CNT-MDA, que de modo silencioso, disperso e desorganizado, dividem-se entre vários candidatos menos conhecidos nacionalmente, enquanto aguardam a viabilidade de uma opção melhor que Lula e Bolsonaro e menos complacente com eles. É esse segmento mais independente da população brasileira que costuma decidir o segundo turno, para um lado ou para o outro. O que falta é um candidato ou uma candidata mais antagonista, capaz de levar todos esses votos no primeiro turno. Duda Teixeira. Nós precisamos ter esses dados da pesquisa CNT-MDA sempre em mente quando alguém fala da polarização política no Brasil, né? Esse é um discurso comum aí de que o Brasil está polarizado, só tem gente ou é pró-Bolsonaro, ou é pró-Lula, ou gente da extrema-direita, extrema-esquerda, né? Como se fossem só dois lados. E a pesquisa mostra que tem uma terceira parte que é até maior do que a turma pró-Bolsonaro ou pró-Lula, que quer uma alternativa, né? Um terceiro nome. E que é importante. A gente teve isso na última eleição presidencial, mas faltou aparecer realmente algum candidato que representasse ou empolgasse essa terceira parte do Brasil. Também em 2018 isso aconteceu, né? A polarização ali foi muito forte, vários candidatos acabaram sendo derrotados com pouquíssimos votos, teve uma migração de votos para Lula, para o Bolsonaro ou para o Haddad na época, né? Estava nessa dúvida se era o Lula, se era o Haddad,
Mas também isso não aconteceu. Quer dizer, essa terceira parte dos eleitores brasileiros que querem uma alternativa não encontrou um nome que fosse forte, empolgasse essa turma. Acho que essa é a próxima eleição, Felipe, que é 2026, isso tem mais chance de acontecer. Primeiro porque o Bolsonaro está inelegível, então na direita pode aparecer um nome que convença, que atraia essa terceira parte do eleitorado que não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Segundo que também o Lula já está com uma idade avançada, a chance de reeleição é muito baixa, a aprovação dele está muito pequena, então também na esquerda pode ter um outro nome. E aí a gente tem essa chance aí, ou quase que uma esperança de que a polarização arrefeça e que essa terceira parte do eleitorado aí acabe encontrando um candidato para chamar de seu. Muito bem, vamos só mostrar a imagem que mostra justamente essa questão dos isentões serem mais numerosos do que os lulistas e bolsonaristas. Eu passei aí para a produção, a gente ia deixar para analisar na ordem dos slides da pesquisa, mas eu peço para a produção aí subir, porque o Bruno Musa já está na linha e a gente vai voltar a falar com ele sobre essas questões que também estão sendo medidas aí na percepção da população na pesquisa, e aí a gente já faz todos os links. Olha aí o que eu acabei de dizer. Algum candidato que não seja ligado a Lula ou Bolsonaro, 35,1%. Jair Bolsonaro ou candidato apoiado por ele, 30,7%. Lula ou candidato apoiado por ele, 29,4%. Não souberam responder ou não responderam, 4,8%.